Tudo bem? Estou aqui preparando o material para nós começarmos a live e teremos aí bastante assunto para conversar, né? Porque realmente nós estamos passando por um momento delicado na área de segurança do trabalho e eu gostaria de compartilhar algumas informações com vocês a respeito dessa questão da gestão, né? Gestão de segurança do trabalho. Vou dar um tempinho para o pessoal se preparar e tal e a gente vai ir trocando ideias, tá bom? Um momento até que difícil para a gente, né? Porém extremamente importante e que nós todos nos tenhamos informações para que logo após esse momento difícil que está acontecendo, nós estarmos prontos para o futuro, não é verdade? Então, mais um pouquinho a gente já começa, tá bom? Legal, Tati já entrou. Tati, obrigado pela presença, viu? Valeu pela força que vocês me dão, né, nesse trabalho tão árduo, né, que é falar de segurança do trabalho nesse momento, né, um momento difícil para todos nós, porém necessário que nos mantenhamos firmes e fortes, né, nesse momento de diversidade que vai nos levar para um outro mundo e desejo que seja um mundo maravilhoso de crescimento, né, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo não é à toa. O Brasil precisa de se unir mais, né? E uma coisa que eu vou tentar fazer hoje é realmente a união dos técnicos, engenheiros, profissionais da área de segurança do trabalho para que a gente possa estar cada vez mais à altura do que está por vir, né, dentro da nossa área. Eu acredito muito nisso. O Jorge entrou na sala. Legal, Jorge, obrigado pela presença, viu? A gente tá tudo bem, né? Estamos todos bem, numa quarentena danada, né? Mas a gente tá aí com força para conseguir debater, né? Debater a segurança do trabalho no Brasil, né? Nós temos aí um árduo trabalho daqui para frente, não é verdade? Muito bem, eu vou fazer alguns comentários, né, já para quem já está na sala, e aí conforme for entrando a gente vai conversando. Bom, a propósito desse trabalho, é uma sequência de um trabalho que eu venho fazendo dentro da área de segurança do trabalho, que é trazer a minha visão em relação à gestão estratégica, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que o segurança do trabalho tem que sair de uma superfície abaixo e vir para uma superfície acima. Mas só que isso é necessário que a gente consiga entender essa questão da gestão estratégica, né? Porque se a gente parar para pensar, dentro de uma indústria, de uma empresa, não importa, uma padaria que seja, né? Não, menosprezando uma padaria,
mas em relação à indústria, né, essa linha é um pouco distante. Porém, quando nós falamos de gestão estratégica, nós temos que pensar sempre na diminuição de perdas. E perdas na área de segurança do trabalho é muita coisa. Absenteísmo, a falta do trabalhador devido a uma questão de acidente, ou mesmo de ergonomia, LER, DORT, né? Questão estratégica é como diminuir a fadiga muscular do trabalhador dentro da empresa. Isso é muito importante, né? Dentro disso tudo, o que está por vir? Está por vir é a união de informações para que a gente consiga, de uma maneira generalizada, colocar a segurança do trabalho dentro de uma estrutura e que dê visibilidade para o empregador, que dê visibilidade para o governo, com certeza a gente pensa no meio social. E essa visibilidade, ela tem que ter um começo, meio e fim. Então, quando a gente fala em gestão estratégica, é isso, é você ter uma estrutura de procedimentos, de orientações que não se percam no tempo. Né? O que a gente mais vê? Nós vemos empresas que hoje, né, elaboram o PPRA, elaboram o PCMSO, até um LTCAT, porém isso fica muitas vezes guardado, né, dentro de uma gaveta ou de uma estrutura que não dá continuidade. E é disso que a NR1 está falando. Né? Nós precisamos ter algo que tenha começo, meio e fim, depois de uma análise do inventário de perigos e riscos dentro da empresa. Né? Aí essa questão do perigo e risco, não vou entrar em definições e tal, mas nós temos perigo, riscos, danos. Tudo isso, quando a empresa faz esse famoso inventário que está lá dentro da NR1, esse inventário ele traz para a mesa os pontos que precisam ser melhorados dentro da empresa. Né? Então, se você parar para pensar, nada mais é do que uma PR, né? Uma análise preliminar de risco, que é muito usada numa atividade. Vai fazer uma atividade de altura, vamos fazer uma PR. Nesse caso agora da NR1, essa PR tem que vir antes do início das atividades, todas. Né? Nós temos o PPRA, que não deixa de ser uma PR, né? O que deveria ser uma PR, mas essa PR, que nós vamos chamar de Programa de Gerenciamento de Risco, né? Ele vai nos dar a visibilidade que dentro de uma ISO é muito comentada. Né? Então, se você pegar qualquer ISO, né, você faz primeiro um planejamento daquilo que você tem. Né? Então, se você tem na sua empresa uma produção que envolve determinados riscos, você vai pegar cada verbo dessa atividade, por trabalhador, por cargo, por área, e vai verbalizar. Verbalizou, analisou, né, essa atividade. Você tem que fazer um estudo dos riscos existentes, dos possíveis danos que poderão ocorrer nessa atividade. Você vai mensurar isso, que eu chamei de tolerabilidade. Qual é a tolerância que nós podemos dar para aquele perigo, para aquele risco, para aquele dano? Então, a partir disso, se você fez o estudo de tolerabilidade, você consegue determinar ações e dentro dessas ações você vai conseguir ter o quê? Aquela priorização de ações. Conforme o risco, o perigo ou dano estiver numa linha de baixo, médio ou alto, ou como queiram, tolerável, ou qualquer outra palavreado, você vai conseguir falar, a partir do momento que eu tenho um risco baixo, qual é a priorização? Você vai colocando ele numa linha mais distante no tempo. E conforme você tiver tolerabilidade onde aquela atividade tem um risco alto, você vai diminuindo
você vai diminuir o tempo de execução. E muitas vezes, dependendo o nível, você vai dando até, muitas vezes, mitigações imediatas. O que a gente não vê acontecendo hoje, muitas vezes. O que a gente vê são ações acontecendo e, automaticamente, atividades acontecendo também. E aí entra aquilo que eu falo sempre. A nossa percepção, a nossa visão do acidente zero. Então, veja, você tem uma atividade onde o trabalhador está exposto ao risco, né, ao perigo, e aquilo tudo está acontecendo. Se não acontecer nada, acidente zero. Não é verdade? Acidente zero. E esse acidente zero, ele vai sendo tratado e vai acontecendo. Agora, se o cara, por exemplo, está em altura e cai de altura, aí sim, aí tudo acontece. Né? Para a fábrica, a gente vai tomar ações, né? Mas se ele está em altura, sem o cinto, sem exame médico, sem o treinamento do NR35, se ele descer e continuar o trabalho, acidente zero, nada acontece. Então é isso que um programa, né, de gestão quer. Não é possível estar em altura sem treinamento, sem exame médico, tá? E sem o EPI adequado. Então, quando você tem um procedimento ajustado, ninguém autoriza ninguém a subir sem estar devidamente paramentado, treinado e com exames médicos em dia. Se você não tem algo que monitore isso, as coisas vão acontecendo. E aí você vai ser pego de surpresa quando aquele indivíduo cair de altura e se machucar seriamente. Então, um programa de gestão, ele tenta olhar para tudo aquilo e colocar padrões, regras, para que a atividade não aconteça. E essa atividade não acontece quando o gestor sabe do que tem que ser feito, que é outra linha muito importante dentro do programa de gerenciamento. O indivíduo que tem alguns trabalhadores sob a sua responsabilidade, ele tem que ter essa visão de negócio, visão de responsabilidade civil e criminal sobre aqueles trabalhadores. Porque enquanto isso não acontecer, né, ficar só na mão do técnico, do engenheiro, do médico, nós vamos ser pegos de surpresa. Então, se você tem um estudo, esse estudo coloca um procedimento onde o supervisor ou o gestor direto daquele trabalhador é responsável pela segurança do trabalho, com certeza o técnico vai ser chamado para orientar. Falar, olha, técnico, um engenheiro, tem uma situação aqui onde eu preciso colocar o trabalhador próximo a um perigo e risco. O que eu faço? O técnico vai executar a tarefa que ele deveria executar. Qual é? Orientar. Olha, para essa atividade vamos fazer isso, isso, isso para a proteção do trabalhador. E não ser chamado, por exemplo, olha, aconteceu um acidente. Ou mesmo esse gestor fala assim, olha, eu quero saber qual é o EPI adequado para fazer a atividade que eu quero fazer. Olha, vou comprar uma máquina. Essa máquina precisa ser aprovada antes por você, técnico de segurança. Esse palavreado que é a nossa busca. E não a máquina chegar dentro da empresa e a partir disso nós começarmos um estudo de ruído, produto químico dentro dessa máquina e assim por diante. Então, um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais é isso. Né? É fazer um estudo prévio da empresa e determinar aquilo que tem que ser feito com antecedência e relatar isso. E quando nós olhamos para uma ISO, que é a ISO 45001, que é tão falada, ela é um guia extremamente importante para nós. Porque se nós pegarmos a estrutura da ISO 45001, nós vamos ver que ela determina primeiro qual é o interesse da empresa em relação à segurança do trabalho. Se nós olharmos isso, você vê, ISO 45001 é algo que a empresa quer ou não ter essa estrutura.
Então, é algo que eu posso falar, olha, eu não quero a estrutura de 45.001, eu não quero ser certificado de 45.000. Mas se você olhar para as normas regulamentadoras, não tem como. Você precisa ter isso caso a sua empresa, o futuro, a PRA, para 2020-2021, esse programa de gestão vai ter que existir. Né? Diferente de uma certificação de ISO 45000. ISO 45000 você pode ou não ter, mas o programa de gestão você vai ter que ter. Claro, as empresas que estiverem dentro daquele rol que está lá no mundo. Então, a partir disso, eu falo sempre, é muito interessante que você tenha a visibilidade da ISO 45001 e aplique isso dentro da sua empresa. Mesmo que você não queira ter a certificação. A certificação é algo que realmente custa, encarece, porém, claro, né, dá uma visibilidade muito boa para a empresa. Então, até brinco e brinquei com algumas pessoas já, né, alguns amigos. Só um minutinho aqui, pessoal, peraí. Legal, olha, estou vendo aqui a Alexandre. A Marta. Ô, Marta, que bom, né? O Ronaldo está aí também. Prazer em estar falando com vocês, viu, gente? Estão me escutando bem? Tá conseguindo ouvir? Eu estou meio preocupado com o meu som aqui, mas acredito que está indo, né? Tá legal? Alguém dá um toquinho para mim, por favor? Joia, legal. Então, o pessoal estava falando sobre a questão da relação das NRs com a ISO 45000, que é uma ISO gigantesca, né, maravilhosa. Se a gente pensar em DS 8880 lá atrás, né, quando lançou várias diretrizes, né, das empresas preocupadas em ter diretrizes, a ABS foi um start muito importante. Aí nós tivemos a OS 18001, que também deu uma alavancada muito boa. Agora vem a ISO 45001, com uma força muito grande. Mas eu gostaria de separar, né? Pô, você certificação, você tem ou não, você decide. Mas o que podemos extrair da ISO 45001 é maravilhoso, né? É maravilhoso porque ela nos guia do que tem que ser feito dentro de um programa de gestão. Então, claro, não vou conseguir falar dela agora para vocês, porém, o que acontece? Eu consigo mostrar. Olha lá, estão falando aqui, ok, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Som e vídeos, ok. Obrigado, viu, Rodrigo? Valeu, obrigadão. Eu preciso desse feedback para poder ter essa clareza. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que nós temos aqui, só um pouquinho, peraí. Nós temos aqui, um pouquinho só, já um direcionamento. Eu tenho que fazer um programa de gestão dentro da minha empresa. Por onde eu começo? Então, já estou falando sempre, a gente está vendo por todos os lados, ISO 45000. Então, é muito importante que o profissional da área de segurança ao menos conheça o que é uma ISO. Então, se nós pegarmos a ISO 9000, a série ISO 9000, o que é? É padronização das ações dentro da empresa. Tudo. Por exemplo, eu tenho um procedimento que diz que o trabalhador precisa realizar tal inspeção no equipamento. Trabalhador A, B, C e D, não importa que tudo esteja, ele tem que executar aquela inspeção. Quando eu levo isso para 45 é praticamente a mesma coisa. Para entrar no local com perigo, é obrigatório o uso do protetor tal. Se isso não está escrito em nenhum lugar, não existe no mundo. E nós sofremos muito disso de empresas médias para baixo. As empresas de porte maior, elas já têm esses procedimentos. Uma ordem de serviço bem executada, um sonho, né, que a CIPA muito bem gerida, que vai lá e não deixa o trabalhador entrar, né, que aí eu já entro um pouquinho no campo da tolerância. Né, os trabalhadores no Brasil, de uma maneira geral, nós trabalhadores, nós somos muito tolerantes ao perigo. Então, quando eu vejo a necessidade de colocar lombadas em vias públicas, radares, eu vejo que nós somos muito
dependentes de regras. Essa dependência de regras, gente, que causa tolerância ao perigo, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito fortemente. Porque se nós não trabalharmos isso nos trabalhadores e nos gestores, nós continuaremos ter que elaborar muito mais regras. Então, a partir disso, né, se eu atuo fortemente na consciência, na percepção de perigo dos trabalhadores, menor trabalho lá na frente. Então, antes de um programa de gestão, eu preciso começar um programa de diminuição de tolerância ao perigo e risco. Né? E, infelizmente, as taxas hoje são muito altas. Né? Tendo isso, eu vou ter que criar um programa de gestão cada vez maior para poder gerar regras cada vez maiores e fazer com que isso diminua o potencial de acidente dentro de uma empresa. Então, juntando tudo isso, eu vejo a necessidade realmente de uma NR nesse modelo que está. Uma NR que fala de gestão. Gestão é algo global. É um guarda-chuva. Eu tenho esse desenho na apresentação que eu faço. É um guarda-chuva. Então, eu tenho aqui, como queiram chamar, PPRA hoje, PCMSO, LTCAT, análise ergonômica do trabalho, plano de treinamento, EPIs que têm que ser usados. E todos esses conversando entre si. Porque, de uma modo geral, em auditorias, o que a gente mais vê? O PPRA tem uma informação, o PCMSO não tem aquela informação, tem outra. A análise ergonômica do trabalho está no meio de tudo, mas não aparece em nenhum lugar. E aí, você vai lá e vê no quadro um mapa de risco que, infelizmente, não aponta o risco no PPRA. Então, isso precisa acabar. Né? As coisas precisam estar dentro de um orbital, uma coisa falando com outra. E de onde que nasce isso? Do inventário. O inventário de perigos e riscos de atividades do trabalhador, onde eu monto uma estrutura, nós chamamos de PPRA, onde eu monto uma estrutura e eu tenho que colocar pontos a pontos e tudo vai depender desse inventário. Né? Esse inventário vai ser o nosso norte daqui para frente, que eu acho muito importante. Nós temos uma lista de atividades e cada atividade com seu perigo e risco mensurado. Aí sim, qual o EPI que ele tem que usar, qual o treinamento que eu tenho que dar para aquela atividade, qual é a periodicidade do treinamento, com isso devidamente documentado dentro da empresa. Só que não vai adiantar nada nós fazermos isso se nós não tivermos a alta gerência envolvida, que é um dos primeiros itens da ISO 45001. A alta gerência precisa estar envolvida. Só que nós só vamos conseguir ter força com isso, gente, se nós mostrarmos realmente a importância de segurança do trabalho para uma empresa. Como que eu mostro isso? Estudando e talvez olhando para as áreas dentro da empresa que tem muito sucesso. Então, se você olha dentro de uma empresa, quais áreas têm muito sucesso? O meu exemplo é engenharia. A engenharia dentro de uma empresa, ela sempre tem muito sucesso. Por quê? Porque eles vão a fundo nos estudos. Né? Então, eu tenho um exemplo numa empresa que eu trabalhei por muitos anos e eu admiro demais a engenharia. Aprendi demais com os engenheiros. Porque quando eles vão propor alguma coisa para dentro da empresa, eles fazem estudos extremamente aprofundados. Eles já chegam com tudo mastigado para o empregador, para o gestor, porque o gestor não tem nem o que perguntar. Está tudo ali devidamente colocado, estudado. E isso, de uma maneira geral, a segurança do trabalho não faz. A segurança do trabalho, nós precisamos proteger o trabalhador, senão nós poderíamos tomar uma multa. Gente, esse palavreado tem que acabar. Né? Tem que acabar por quê? Ah, joia, legal, boa. Então, peraí, deixa eu ver se eu... Obrigado pelo feedback. Deixa eu ver aqui que eu posso... Vou segurar assim por enquanto, tá bom, Tati? Obrigadão, viu? Então, se nós olharmos essas ações da engenharia, que ela faz
ela tem diversos programas, diversas ferramentas de estudo. Ela tem informações extremamente aprofundadas que levam a ela ter um potencial muito alto. Legal, Tati. Obrigado. Viu? Um potencial muito alto de ganho, né? Ou de aprovação. Né? Enquanto a gente muitas vezes chega a uma reunião e eu vejo técnicos e engenheiros que não conseguem mostrar para o empregador essa necessidade, né, da melhoria. Como que a gente faz isso? Inventário de perigos e riscos. Olha que ferramenta legal. Né? Eu tenho um inventário de cada atividade por verbo. Então você imagina assim, atividade do trabalhador de pintura, realizar o lixamento das peças utilizando lixadeira manual. É um verbo. Né? Qual é o perigo? Projeção de partículas, contato com a pele e tal. Qual é o EPI? O EPI é uma luva de raspa, óculos de proteção. Né? Quanto custa isso? Quanto vai custar isso para a empresa? Né? Fazer um levantamento de custo. E aí, leva tudo isso para o empregador e fala, olha, aqui nós temos um potencial alto, a nossa tolerância aqui, ela tem que ser muito baixa, porque se acontecer, vai ser um acidente extremamente complexo. E uma das ferramentas que nós temos agora, que eu inclusive tenho aí, quem quiser eu mando o material, ela analisa até qual é o risco externo da empresa. O que acontece? Mídia, exposição à mídia, exposição na sociedade. Então tudo isso leva para o empregador uma certa confiança no seu pedido. Né? Você olha para isso e fala assim, essa atividade que nós temos, ela é tolerância extremamente baixa, se acontecer vai ser extremamente severo para o trabalhador. A empresa vai perder muito, inclusive a parte externa, com possíveis ações da Previdência Social, que é outra coisa muito importante. A gente deixa de lado os comentários ou não leva para o empregador as somatórias dos valores implícitos num acidente. Então, isso tudo, gente, esse apanhado geral, nós precisamos demais ter em mente. Então, essa globalização de informação que o inventário ou um programa está nos pedindo, vai requerer de nós todos um estudo muito aprofundado em vertentes que a gente nunca olhou. Então, por exemplo, se nós pararmos para olhar as alíquotas complementares que estão ligadas à aposentadoria especial, você vai ver que tem muita falha aí. Então você vê aí códigos de GFIP 00, né, ou na atualidade agora, informações que coloca no PPP que tem ruído, mas não coloca o código de GFIP correto. Isso, gente, nós vamos ter que aprofundar. Está tendo muita mudança, eu sei, não vou me aprofundar nisso, mas muito cuidado com esses detalhes, esses periféricos da nossa área. Então eu vejo muito profissional técnico de segurança olhando, está usando protetor auricular? Está tudo bem. Tem o PPRA, tem o PCMSO, tem o LTCAT? Está ótimo, beleza, está resolvido. Não. Isso é só o começo, é o marco zero ter esses documentos. Agora, o que nós vamos fazer com eles é o que vai nos pegar daqui para frente. Porque o governo, tirando esse momento que a gente está passando, que infelizmente está nos voltando somente para o coronavírus, o Covid-19, logo isso vai passar, eu tenho certeza. Nós vamos ter que começar a rampar novamente com o Brasil. E aí vocês vão ver a empresa cada vez mais correndo atrás das coisas, cada vez mais querendo produzir mais e mais para reverter esse quadro que nós estamos. Se nós não estivermos preparados para acompanhar esse ramp, essa energia que vai vir, né, logo, nós vamos ficar para trás, a empresa vai começar a ter acidentes novamente, perdas, e isso, gente, vai ser algo que vai ser difícil a gente acompanhar. Então, eu peço a todos os técnicos, façam estudos agora dentro do seu processo. Aproveitem o momento, façam descrição de atividades, não conforme o procedimento.
está mandando fazer. Faça a descrição real da atividade do trabalhador. Entenderam? Porque se nós não fizermos a descrição real, a gente não vai chegar na realidade da atividade. Se eu pegar um documento onde tem a descrição de procedimento, eu não vejo a realidade do trabalhador. Que infelizmente, né, o que está escrito no procedimento não é exatamente aquilo que acontece na realidade. O resultado pode ser o mesmo. Mas na realidade, para a área de segurança do trabalho, tem diferença. Né? Ele atua com a mão direita ou com a mão esquerda? Um simples acionamento de botão bimanual pode levar a uma lesão. Né? Então, qual é o estudo no final de um trabalho desse? Por exemplo, fazer um trabalho de retirada do comando bimanual por mola e colocar por sensor óptico. Olha que beleza. A partir disso, o trabalhador tem que acionar o botão para que aconteça tal atividade ali naquele momento. Se você olhar que é um botão de mola, ele faz isso quantas vezes? Então, esse estudo de ergonomia vai nos ajudar a mostrar que pode haver sim uma fadiga, essa fadiga pode gerar uma lesão, e que se eu trocar esse botão de mola por um botão de acionamento óptico, o potencial é muito pequeno. É um exemplo, estou citando, né? Então, só que como é que você convence essa melhoria? Estudando ergonomia, por exemplo. Estou pedindo para ninguém ser ergonomista, né? Mas estudando, entendendo e tendo a visibilidade de que pequenos detalhes fazem a diferença lá na frente. E coloca um plano. Pô, quanto custa? Já leva quanto custa um botão óptico para o empregador. Já leva um comparativo de qual é a fadiga muscular existente naquele acionamento. Estou falando isso, uma coisa bem simples, né? Agora, você imagina se nós levarmos para a NR12, né? Proteções de máquinas, que cada vez mais eles querem correr. A NR12, quando falou que ia ser revista, faltaram soltar bombas de alegria, né? Ah, não vai ter mais NR12 e tal. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Porque a partir do momento que eu afrouxo um cuidado, eu posso ter uma perda muito maior que isso lá na frente. Né? Então, esses detalhes. Qual o tipo de proteção que pode ser colocada naquela estrutura? Gente, se nós pararmos para estudar, não estou dizendo, eu vou falar agora uma palavra, de repente, você não falou que pode usar uma tela de galinheiro numa máquina. Gente, pode ser, né, bem colocada, que iniba o acesso do trabalhador com um aviso de não. Pode ser melhor do que uma porta aberta, onde o cara acessa diretamente. E aí a gente fica tentando querer colocar equipamentos extremamente caros e complexos e não temos o bom. É aquela velha história. O ótimo é inimigo do bom. Então, é criatividade que é necessária nesse momento, né? Para que a gente tenha a tolerabilidade bem analisada. E ferramentas de tolerabilidade, gente, tem inúmeras, né? A própria BS 8800, ela nos dá ferramentas extremamente legais para isso, né? De tolerabilidade, né? Visando o quê? Mostrar para o trabalhador que naquele local ele não pode ter tolerância. Ou naquele local está seguro, ele pode trabalhar tranquilamente. Então, tudo isso, pessoal, eu acho que é o momento de nós conseguirmos um outro degrau dentro da área de segurança do trabalho. NR1, NR9, NR7, mais parte médica e tal, mas enfim, eu acho que está na hora da gente mudar a cara de segurança do trabalho. E só vamos conseguir mudar a cara de segurança do trabalho se nós estudarmos, se nós chegarmos na frente do empregador da mesma forma que a engenharia chega, firme, com dados estatísticos sérios, bem analisados. Aí sim, aí o empregador vai olhar para nós como uma área de extrema importância. Né? E não estou dizendo que eles não olham, estou dizendo que nós precisamos melhorar ainda mais essa nossa projeção perante a indústria, perante a empresa, perante o comércio e assim por diante.
né? Então, isso só vai acontecer se acontecer. É isso aqui, ó. 3 horas da tarde num sábado, algumas pessoas ouvindo, e eu estudando, indo atrás, e dando exemplos, né? Tá ok, gente? Eu acho que isso daí é uma coisa que nós precisamos realmente rever. Estou vendo alguns professores aí, a Tati é uma professora, o Alexandre é um profissional da área. Nós precisamos cada vez mais incentivar as melhorias dentro da área de segurança do trabalho. Melhorias que partem dos nossos estudos. Então, estudar ISO 45001 é muito importante daqui para frente. Ela vai nos dar uma base técnica extremamente elevada. Acreditem nisso, né? Eu acho que é muito importante. Eu vou fazer agora em março, abril, maio, né? Ia ser agora nesse mês, mas em função do que está acontecendo, melhor não jogar para o mês que vem. Desejo que no mês que vem a gente esteja com um novo cenário. Se não tiver, vai para o outro, não tem problema. Mas busquem conhecimento, né? Vou falar de ISO 45001 logo, mas é necessário que cada um individualmente vá buscar conhecimentos, né? Atualizações, tem um monte de coisa acontecendo na internet. Vai estudar higiene ocupacional. Higiene ocupacional é extremamente importante para o técnico de segurança, para o engenheiro. É extremamente importante. Eu vejo, por exemplo, profissionais colocando no PPRA o nome do produto. Produto químico. Água sanitária. No PPRA, água sanitária, pelo amor de Deus. Cadê a física do produto? Cadê a composição química? Aí sim, a composição química tem que estar anotada ali no PPRA. E não o nome do produto. Ou, como eu vejo, né, produtos de limpeza doméstica. Pelo amor de Deus, a gente não vai poder ser mais isso. Né? A gente vai ter que desfazer tudo isso e começar realmente dentro de um... legal, Cíntia, obrigado pela participação, viu? Valeu. É exatamente isso, viu, Cíntia? Né? A gente tem muita oportunidade de conhecimento, né? Então, vejam, essas coisas, gente, vão ter que cada vez mais estarem extremamente claras na mesa para o empregador. Senão ele não vai ter o ânimo de investir. E que eu vejo, não é culpa só do empregador, é culpa de quem também leva a informação na mesa para ele. Porque o empregador, né, ele tem a visibilidade geral da empresa. Finanças, compras, engenharia, um monte de coisa. Então, nós temos que estar no mesmo nível. E só conseguiremos estar no mesmo nível se nós estudarmos. Se nós levarmos informações consistentes para ele. Senão, gente, continuaremos no mesmo nível que sempre estamos, né? Vamos ver, vamos analisar, mais para frente a gente vê isso aí. Daqui para frente não vai ter mais isso, né? Tanto que, se vocês olharem o E-Social nada mais é do que uma plataforma de controle do governo, onde o empregador ele vai ter que declarar informações, né, como ele declara de outras coisas, de finanças e assim por diante, da parte de segurança do trabalho. E um dos muito interessados nessa história toda é o próprio INSS, que não está errado, sinceramente. Porque pagar a conta de acidente, gente, eu realmente discordo. Porque se eu fosse do INSS, a regrinha qual é? Você lesionou, você é responsável por ele. Hoje o que acontece? Lesiona, vai para o INSS. A empresa coloca outro no lugar e aquele vai receber o pagamento do INSS. E a empresa continua. Eu não estou falando do empregador de boa fé, viu, gente? Eu estou falando daquele empregador que, como vários outros profissionais que existem, tem também aquele que não se interessa muito na proteção. Então estou falando daquele que não dá valor para a vida humana. Tá? Aquele que lesiona, manda para o INSS, continua, coloca outro no lugar e assim por diante. Esse daí é o que o INSS quer pegar. É desse empregador que nós precisamos nos libertar. Agora, tem muitos empregadores, gente, que fazem direitinho como tem que ser feito, pagam os seus impostos direitinho, trabalham com a melhoria dos postos de trabalho.
Então, para esse que faz direitinho, não se preocupe. Né? O E-Social não vai ser um problema, porque já faz certo. Agora, aquele que vai levando mais ou menos, esse vai ter um problema. Só que esse que não faz, por que não faz? Porque nós, às vezes, não conseguimos dar o valor da segurança do trabalho para ele. Ele precisa ser mais bem orientado. Então, essa é o meu desejo para todos os profissionais. Vamos estudar mais para orientar melhor e para que eles vejam a importância de uma segurança do trabalho mais bem elaborada, de uma atividade de ergonomia mais bem feita, tá? Para ter diminuição de fadiga, para diminuir o desconforto no local de trabalho. E existem estudos que a fadiga muscular, por exemplo, falando de ergonomia, a fadiga muscular ela dá perda extremamente alta. Porque o trabalhador começa com fadiga baixa, na segunda hora ele já está fadigado. É lógico que a produção vai cair e que a qualidade do produto também vai cair. Não é verdade? Então tudo isso, gente, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento para mostrar isso de forma técnica, evidenciada para o empregador ele mudar o comportamento, né? Ou resolver investir mais. Claro, falar isso nessa época não é legal, né? A gente falar em investimento nessa hora. Não estou falando para agora. Eu estou falando para quando as coisas se estabilizarem e nós começarmos a produzir mais, gente. Porque o Brasil, eu acho que ele é um celeiro do mundo. Sinceramente, eu acho que o Brasil nem começou ainda. Vou ser sincero. O Brasil tem muito a oferecer para esse mundão todo, né? Eu acho que esse momento de crise aí gerada por uma estrutura de maneira de comércio que existia vai abrir muitas portas para outros países. E eu desejo que nós, Brasil, estejamos preparados para sermos mais uma opção de mercado para o mundo. Porque sinceramente, grãos, gente, nós alimentamos o mundo se nós quisermos, né? Só precisa de investimento, canalizar. Então, quando isso começar, gente, eu queria que a segurança do trabalho estivesse no mesmo nível de engenharia, no mesmo nível de compras, no mesmo nível de finanças, com a mesma importância, né? Indo para a reunião de alinhamento da empresa com o mesmo nível de importância. Só que só conseguiremos chegar nesse nível se nós crescermos também, né? É isso que eu tenho para dizer. Claro, né, a gestão, a palavra-chave é gestão, que é uma palavra que engloba tudo. Né? Engloba tudo. E essa gestão só vai vir, de fato, se nós nos prepararmos. Né? Desejo que todos os profissionais da área de segurança do trabalho tenham essa visão, essa seriedade com as coisas, né? Deixarmos de ficar cobrando, né, e termos trabalhadores dependentes de nós. O que eu mais vejo? Né, é aquela curva de Blyder, né, que a Dupont implementa. Nós temos trabalhadores extremamente dependentes de regras. Se não tem a regra, ele não faz certo. Qual é a busca? Nós temos que ter trabalhadores independentes de regras. É aquele que só entra no local de trabalho se estiver com óculos de proteção. Senão ele não entra. Entenderam? Não precisa eu estar lá na porta, então cadê seu óculos? Cadê sua luva? Então essa estratégia desse estudo de independência e dependência do trabalhador tem que ser analisada. Quantos trabalhadores na sua empresa dependem de você estar lá na porta para estar usando o óculos de proteção? Entenderam? Então nós temos que trabalhar na independência. O trabalhador tem que ser independente. Né? Ele tem que estar lá, ele está convicto que aquilo é perigo, ele tem que colocar o óculos. Ponto final. Né? Ele vai chegar para você e falar assim, cadê que óculos que é o certo para usar? E aí sim as coisas acontecem. É um sonho, claro, né? Estou falando para vocês, é um sonho. Mas esse sonho tem que ser compartilhado de todos nós da área de segurança do trabalho. Para que nós tenhamos mais tempo de ser estratégicos. Né? De sermos estratégicos. Por isso que eu uso muito essa palavra nos meus trabalhos. Gestão estratégica, gente. Nós temos que ajudar o empregador a ganhar dinheiro, gente. Oferecendo segurança, conforto para o trabalhador. Só que isso requer, claro, né,
todo esse aparato, né? Ah, legal, Pedro entrou, o empregador da nossa região, vamos juntos, né, gente? Pessoal, eu sei que uma live mais de 40, 45 minutos é complicado, né? Eu tentei fazer isso, é uma primeira experiência minha, live direto, assim. Eu adoro muito, né, estar com todo mundo, né? Andar no meio da sala de aula, isso para mim é muito importante. Subir em cima da mesa se for preciso, mas eu perco um pouquinho com esse direcionamento aqui na tela. Porém, vamos precisar nesse momento fazer isso, né? Então, aguardem, eu vou trabalhar mais materiais específicos agora, essas ferramentas de gestão de tolerabilidade. Tem várias, vou apresentar uma logo, não sei de que forma. Eu estou usando muito o Skype. Tá, o Skype me facilita bastante a apresentação de telas, né? Eu gosto bastante e isso é importante. E vou comunicar o próximo que eu vou fazer. Estou criando aqui uma plataforma de treinamentos com tela, né? Cópia da tela, só que isso não tem interação, né? Mas eu vou soltar alguns materiais, né? E se preparem, como eu falei, nós teremos agora mês que vem, espero, né, que estejamos num outro nível do que estamos agora, né? Talvez será necessário alguns cuidados, mas desejo que liberem e eu tenha coragem de dar um treinamento com presencial, né, com distanciamento, com os cuidados necessários, logo após a liberação governamental, né? Não vou fazer nada que não esteja dentro de um regulamento, né? Alexandre está falando, legal, muito bem. Legal, pessoal de Unai. Putz, gente. Boas lembranças de vocês, né? A gente fez um trabalho juntos. Obrigado pela participação. Então, voltando a falar, vou sim fazer o estudo da ISO 45001, né? Um desmembramento dela e tentar trazer ela dentro da gestão estratégica. Tá? Aguardem isso, que eu acho que está ficando bem legal o material que eu estou fazendo. Vai ser bem simples, fácil de entender para quem quer usar 45001 como gestão estratégica. Tá ok? Tá? Não vou, nesse momento, oferecer ainda certificação de ISO 45000. Eu acho que não é o momento agora. A gente vai conseguir falar, empresa, você tem que certificar 45001. Nada disso. Vamos usar o ensinamento da ISO 45001 para fazer gestão estratégica. Eu acho que aí está um grande ganho, né? Vamos estudar para que a gente consiga juntos fazer esse trabalho. Muito bem, pessoal, obrigado pela participação de todos. Aguardem novos lives, aguardem novo material que eu vou colocar na internet. Obrigado pela participação. A Beth, uma profissional aí da área ela trabalha numa empresa que faz higienização, tal, né? Terceirização de mão de obra, que estão habituados em grandes empresas. Parabéns, Beth. Eu sei que para vocês não está fácil, mas eu sei que vocês estão caminhando bem, né? Alguém está dizendo aqui para usar o Zoom. O Zoom nem tanto. O Zoom eu estou dando um probleminha aí, né, Tati? Mas, enfim, o Skype deu certo. Eu vou ver se eu coloco para vocês, aviso o próximo que eu irei fazer, tá bom? Legal, Cleide participou também. Cleide, muito obrigado, tá? Gente, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Desejo um excelente final de semana para todos, né? Infelizmente, nesse momento aí de resguardo, né? A gente não tem muito o que fazer, mas enfim, vamos tentar estudar e manter a cabeça cheia, né, de informações, porque senão, já viu, né? Acaba gerando um monte de problema, né? Valeu, até a próxima, se Deus quiser.